Olá, começando mais um Pela Máquina, um canal de conteúdo do Portal Terceiro Tempo. Edição especial, 25º programa, e eu calhou, né? Não foi fácil, porque a agenda desse moço não está muito tranquila nesse ano, está ótima, porque é sinal de que ele está muito bem, muito competente, porque senão não era tão requisitado assim, mas eu estou recebendo com muito prazer aqui o Alan Kodair. Alan, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui à redação do Portal Terceiro Tempo. Nós estamos na sala do Santos, eu sei já de antemão que você é palmeirense, nós vamos falar um pouquinho depois do time, se você quiser, mas obrigado e fala um pouco desse ano 2013, tantas corridas, tantas categorias diferentes. Sabe? Marcão, primeiro é um prazer estar aqui com você, você que é um grande apaixonado aí, te vejo em tudo que é lugar, sempre acompanhando de perto a gente, nossa carreira, os pilotos, né, não só os campeonatos, então é um prazer estar aqui, realmente a gente está para marcar essa conversa faz um tempo, mas eu estou mais fora de casa do que dentro de casa. Mas conseguimos, legal que a gente conseguiu. Passinho aí, né? Em 2013, como você falou, é um ano que vai com certeza marcar na carreira inteira, né? Já é um ano especial para mim, muitos desafios, na verdade acabaram tendo até mais categorias do que deveria ter, mas como não tinha algumas coisas confirmadas, as oportunidades foram aparecendo, conversei com a minha família, conversei com meus pais, principalmente com a minha esposa, e cheguei a uma definição que é um momento da minha carreira, eu sou jovem ainda. Então, se tivesse algum momento na minha carreira para eu aproveitar tudo e viajar o ano inteiro, seria esse ano de 2013, talvez 2014. E está sendo muito bacana, desgastante. Daqui até o final do ano, praticamente eu vou ter um final de semana livre, até dia 15 de dezembro. Então, é muita viagem, é uma somatória de pequenos estresses, né, por causa de viagem, competição. Mas com certeza está sendo um ano de muita reflexão na minha vida, na minha carreira. Eu estou me reciclando um pouco como piloto. Estou aproveitando o máximo, né? Então são 4 categorias, sendo Stock Car, a GT Sirius, que é a Mundial, a GT Brasil e o Brasileiro de Marcas, sendo que os carros são bastante diferentes entre eles, principalmente o Brasileiro de Marcas, né, que é tração dianteira, mas está sendo uma experiência muito bacana, eu fico feliz também por conseguir essas oportunidades, né? Então 4 categorias, muitos pilotos gostariam de estar fazendo também, pelo menos uma delas, então estou feliz, estou encarando aí, está sendo um desafio bruto, mas está sendo bem proveitoso na minha carreira. Legal. E o Alan, nós nos encontramos na apresentação da equipe BMW, até a gente fez uma entrevista com o Alan, né? Gravamos lá, a matéria entrou no site, e o Alan falava exatamente dessa maratona que ele está enfrentando, né? Para manter, inclusive manter o preparo físico, né? Como é que você tem feito aí para se manter bem, de saúde? Você está tranquilo nessa parte? Eu sei que você malha bastante, como é que você tem feito para manter esse condicionamento, para aguentar toda essa maratona de viagens, de corrida? O melhor preparo físico para o piloto é estar na pista, né? Talvez, eu fazendo 4 categorias, eu não precisaria fazer mais nada, porque aquele foco, aquela concentração, o aeróbico que você tem na corrida, né? Que é diferente, você está sentado no carro, então fazendo 4 categorias já seria o suficiente, porém quando eu não estou em meio dessas viagens, principalmente viagens para fora, que eu acabo perdendo quase uma semana, eu faço um treinamento funcional Alphaville, na Ford Performance, é uma academia nova, que ele trabalha só com treinamento funcional, então é com o seu próprio corpo, é um treinamento diferente, sabe? Que visa bastante trabalhar seu equilíbrio, principalmente do core, né? do centro, então eles fazem um trabalho específico também para o automobilismo. Uma coisa bem personalizada por que você precisa. Exatamente, porque eu preciso, e esse treinamento funcional já é meio que uma preparação nova de todos os atletas, sabe? Então ele já te prepara para qualquer tipo de esporte, principalmente para o automobilismo, porque eles trabalham muito a parte do abdômen, essa parte que é fundamental para a gente que está sentado no carro sempre, né? Então, estou tentando, teve uma época que eu fui bastante na academia, agora com essa maratona de corrida, principalmente que teve muita corrida fora, e vai continuar tendo agora, a gente perde uma semana, eu vou menos, mas tem que estar preparado, né? Porque é muita viagem, viagens longas e muitas corridas, se não estiver preparado, com certeza a concentração não é a mesma. Agora, o Alan, antes de estar competindo nos carros de turismo, você fez uma carreira primeiro com kart, depois monoposto, com Fórmula Renault, correu lá fora também com Fórmula 3000, com Fórmula Inglaterra e tal. Então, algumas pistas, eu imagino que você já conhecia, eventualmente, não sei se todas as pistas, mas uma adaptação que você teve que fazer agora para o Mundial, né, para o FIA GT Series, foi exatamente conhecer algumas pistas, não só você, mas todos os outros pilotos que competem. O Alan faz parceria no mesmo carro com o Kaká Bueno, né? Tem outro carro da equipe com o Sérgio Gimenez e com o Ricardo Zonta.
Os circuitos, quanto tempo você demora? Como é? Você gosta de dar uma volta na pista para conhecer, a pé, de bicicleta, ou com outro carro para saber, o ponto de frenagem onde vai ser? E quanto tempo você demora para falar, estou no limite meu, aqui cheguei? Isso é um dos grandes desafios que a gente está enfrentando esse ano. Eu conheci uma pista só, do calendário inteiro, até porque na Europa tem muita pista, né? Então eu só conheci a Zolder. E tem dois jeitos de conhecer um pouco a pista. Primeiro o simulador, né? O simulador que a gente tem lá, o carro de corrida, que é o carro, dá uma bela ajudada, saber para onde vir, a intensidade de cada curva, a marcha, assim, dá uma bela aproximada, logicamente não é a mesma coisa. Quando a gente chega lá sempre um dia antes, a gente dá uma volta a pé no circuito. E com a nossa experiência, a gente não pode levar muito tempo para aprender a pista, chegar no limite dela. Logicamente, voltando para lá o ano que vem, na mesma pista, com toda a pista na cabeça, com todos os treinos corrida, a gente volta mais preparado. Aquele 1, 2 décimos e meio, aquela manhinha naquela curva, você vai ter com certeza no segundo ano. Mas lá normalmente, tanto eu como o Kaká e o Zonta e o Jimenez, no primeiro treino a gente já está muito próximo do tempo que a gente vai alcançar. Então tem aquele primeiro out, que é 5, 7 voltas, que às vezes a gente fica um pouco perdido, mas já no segundo out já está virando muito próximo. E no segundo treino a gente já está, quando a gente coloca o pneu novo, cada um coloca um pneu novo, a gente já está muito próximo do tempo já. Mas falta um pouquinho, né? Um dos grandes desafios exatamente é essa questão de a gente não conhecer as pistas. Sem contar que, pensando já, imaginando 2014, a própria equipe, né, já vai chegar e pensa, qual o setup que nós usamos no ano passado, né? Muita coisa se aproveita, que é a mesma coisa que acontece acho que nas outras categorias também, né? Em relação ao estoque, por exemplo, você vai correr um ano, às vezes você tem 2 etapas no mesmo lugar, né? Exatamente. Então, às vezes ajuda muito. Na estoque o pessoal já está muito acostumado com as pistas brasileiras, porém cada ano muda, por exemplo, o pneu. O pneu mudou muita coisa. Mas as equipes, os pilotos já estão muito acostumados com a pista, né? Lá fora, a gente não conseguiu, foi um projeto muito rápido do Antônio Hermann, né? Ele materializou esse projeto no final do ano passado para esse ano, então acho que já foi um milagre que ele conseguiu fazer, levar a equipe lá para fora, brasileira, uma coisa até que parecia impossível. Porque tem uma logística absurda, a gente precisa entender isso, né? A equipe está na Espanha, a base da equipe é na Espanha, né? E a partir daí você vai com o caminhão, levar os carros, tem todos os mecânicos que são todos brasileiros, né? A equipe toda a grande maioria brasileira, tem um mecânico, 2 ajudantes espanhóis, mas a equipe é brasileira, o chefe de equipe é brasileiro, o investidor, que é o Hermann, é brasileiro, e me parecia meio impossível. O primeiro contato que eles fizeram comigo, inclusive foi o Kaká Bueno que me ligou, falando... Você estava onde? Você lembra? Eu estava em casa, em dezembro. Toda essa história que eu acho que é legal. A história é bacana que o Hermann, eu sempre me dei muito bem com o Hermann, mas eu sempre fui concorrente dele no Brasil na GP. Então ele com o Valdênio, ele com o Kaká, eu sempre estava do outro lado da moeda, sempre disputando o título com ele, e a gente sempre teve um respeito muito grande. Ele fala, já, um dia você vai correr para mim. Eu falo, tomara, né? Ele é um grande empresário do setor de bancos, porém sempre um grande apaixonado pelo automobilismo e faz muito pelo nosso automobilismo. Mas era meio que impossível, porque eu corro com meu parceiro de 8 anos, que é o Marcelo Gabal. Então, dificilmente o Marcelo vai parar de correr, então não teria muito como eu correr com ele, né? Com o Hermann, que era meu concorrente. Mas ele falava, legal, ano passado ele falou, mas eu não tinha muito essa ideia. E daí o Kaká me ligou, acho que um pouco antes do Natal, já era final de dezembro, virando o ano. Presentão do Kaká. Na verdade falou assim, Japão, seu nome é bem aceito na BMW, é muito forte também com o Hermann gosta de você, e a gente está selecionando alguns pilotos, porque o Kaká é o único garantido, porque ele já tinha feito BMW ano passado, e estava ajudando a trazer televisão, fora que o Kaká é um baita piloto, né, tem toda a experiência, ele foi o primeiro a ser garantido. E daí eles iam selecionar os outros 3, e o Kaká me ligou, começou a conversar e falou, a gente tem que ver quem seriam as duplas, mas seria legal se fosse com você também, você é um grande concorrente na Stock Car. Então a questão do profissionalismo dele, do respeito também de ambas as partes, tanto minha como dele, foi uma coisa muito bacana, porque a gente é muito concorrente. Porém, ele falou, falta na minha carreira uma disputa de título mundial, quem sabe até ser campeão mundial no médio prazo. Eu acho que está num momento bom, a gente poderia fazer parceria. Aí tem a questão do peso, da diferença de altura, que a gente teve que colocar o trilho no carro, mas isso foi se acertando. A princípio não era certo que eu ia ser junto com ele, e no final escolheram essa dupla. Eu estou me dando super bem com o Kaká, com certeza é uma troca de informação muito interessante, são 2 estilos diferentes de guiar, mas que a gente está tendo que se adaptar, não tem jeito, ele um pouquinho aqui ou um pouquinho lá.
E essa história acabou, foi um presente na minha carreira, porque chegou no momento certo. Maduro, né? Que você já sentia exatamente, talvez esse isso, desafio, né? eu vou sentar o Kaká uns 3, 4 anos atrás, eu ia de qualquer jeito. Mas é um grande desafio, você teoricamente é o melhor piloto do Brasil, com títulos, e você tem uma comparação direta no mesmo carro. Mas chegou no momento que eu quis ser parceiro dele. Eu falei pro Herman, estou dentro do projeto de vocês, mas se eu for parceiro do Kaká, eu até prefiro. Então, daí era um desafio muito grande, a gente está muito parecido nos tempos, ele tem uma grande experiência. Foi um presente na carreira, como se fosse uma retribuição de tudo que eu passei pelo automobilismo, né? Porque eu passei muita dificuldade, que eu sempre dependi de patrocinador. Então veio um momento que é um presente, né? Porque é uma seleção brasileira escolhida pelo Renault, pela BMW, e eu fui premiado de ser escolhido também para estar nesse projeto. E o projeto está muito bacana. Não, eu acho assim, sem querer falar, mas acho que realmente a escolha do Renault, 4 pilotos eu acho extraordinários. E onde o Alan está sentado hoje, quem acompanha pela máquina aqui no terceiro tempo, deve ter visto a entrevista com o Sérgio Meiro, né, que participa da equipe. E o Serginho falou uma coisa muito legal, que eu indaguei exatamente isso, Alan. A coisa da tocada, né? Cada um tem a sua maneira de guiar. Quando você tem uma categoria como, por exemplo, a Stock, você tem o teu carro, o teu companheiro de equipe tem outro, você faz um acerto da maneira que você gosta, né? De suspensão, as barras, como você controla, até calibragem de pneu. Tem um monte de variáveis, né, que envolve. Mas no carro... Dentro da mesma equipe, dois carros às vezes totalmente diferentes, né? Freio, às vezes o carro, aquela coisa do carro, o pessoal que vê automobilismo sabe, aquela coisa do carro mais traseiro, mais dianteiro, enfim, é muita variação que existe. E o carro do Alan e do Kaká, primeiro tem um problema da altura, porque o Alan é menor, o Kaká é mais alto. Aí você resolve o problema. O Sérgio Gimenez me confessou, Alan, em relação à tocada, que ele falou que o Zonta tem uma tocada muito parecida, isso até ajudou. Você acabou de falar que a tua tocada em relação ao Kaká não é tão parecida. Isso é um outro agente complicador? E como é que vocês estão lidando com isso? E a comunicação? Porque você sai do carro, você tem que passar o carro para cá. Você avisa, olha, tá assim o carro, como é que funciona isso daí? É interessante isso, mas o que importa é o carro mais rápido estar presente no momento da classificação e o carro mais constante no momento da corrida. Eu gosto de um carro um pouco mais traseiro, né? Eu gosto de brigar com o carro, carregar velocidade, e ele gosta do carro um pouco mais dianteiro. E esse carro, no BMW, já naturalmente é dianteiro. Se eu passar de kartista. É o que eu gosto do carro, acho que é um carro mais rápido, né? Para contornar mais. E esse carro a gente está tendo inclusive uma grande dificuldade, que ele está muito dianteiro. Porque o pneu, o ano passado que eles correram aqui, que era médio, composto médio na frente e duro atrás, passou para duro e duro. Quer dizer, está duro na frente também com menos aderência na frente. Então isso foi o que eu demorei mais para me adaptar. Mas o carro rápido vai ser rápido, o piloto tem que se adaptar ao carro rápido. Então se eu gosto de um carro assim, mais assado, ele vai estar sempre um pouco mais rápido, e se comprovar dentro dos dados, dentro da volta rápida, que aquele carro é mais rápido, eu tenho que me adaptar. Então, no começo, eu vou falar, pô, Kaká, mas vamos tentar então endurecer um pouco a traseira e ele puxar para o lado dele, mas nunca tive um problema com isso, porque a gente chegou a um consenso do carro e eu acho que a gente vem aperfeiçoando esse carro. Cada corrida que passa, que é uma outra grande dificuldade, como foi tudo muito rápido, a gente não conseguiu fazer uma pré-temporada com carro, nenhuma quilometragem. E as equipes, aí acho que é um legal esclarecimento, as equipes lá que estavam já estabelecidas na Europa, tinham essa possibilidade de fazer treino. Além de eles estarem mais tempo já no campeonato, as equipes de fábrica, tem da Audi, tem da Mercedes, eles treinam quando eles quiserem, toda semana. Não existe restrição, não existe como na Fórmula 1, por exemplo. Eles treinam muito, eles desenvolvem muito, eles correm, que é da mesma organização, a Endurance, que é a Black Pan, quer dizer, 2 semanas depois da corrida, eles estão correndo prova de 12 horas, de 24 horas. Então eles desenvolvem muito, isso faltou pra gente, mas eu acho que a gente está fazendo até muito pelo tempo que a gente teve de definição, né? Foi heróico, o Herman peitou o negócio, falou vamos fazer, e o projeto pro ano que vem é exatamente a gente ter mais tempo para esse desenvolvimento. O nosso carro está devendo um pouco, né, por causa da restrição, talvez a gente tenha alguma surpresa aí para Navarra, que tem uma nova equalização, eles viram de novo que a gente está tomando muito de reta. Isso, se equalizar, vai ser ótimo. São 30 quilos e mais 10 milímetros de entrada de ar, que eu acho que já dá o que a gente está precisando, que é... Em termos de potência, precisa ter um pouquinho de problema de velocidade. Grande problema. A gente chega a tomar em média 8, 9 km por hora. 9 km por hora, praticamente você está na reta, o cara passa por você e freia na frente. Pode parecer pouco, mas... Não, é muito. 9 km por hora é muito. É uma pessoa passando correndo do seu lado. A gente, quando trota, são 9 km por hora. Então, uma pessoa parada e uma pessoa trotando do seu lado. Quer dizer, do jeito que os carros passam pela gente.
Mas a BMW tem um grande potencial no carro, só falta essa restrição. Tem uma margem de desenvolvimento aí, na tua opinião? É pouco, mas é o suficiente pra gente. Para chegar. No Brasil, ano passado, nas últimas 2 corridas, eles fizeram isso, exatamente isso que a gente está prenteando. Tá. E o carro teve esse grande ganho de meio segundo, que é o que a gente precisa, de motor junto com equilíbrio. Então tem uma série de coisas a ser feito, mas o principal, a gente tem que conseguir fazer uma pré-temporada no ano que vem, talvez fazer até uma ou outra corrida de longa duração, que é o outro sonho do Hermann, que ele adorava, ele sempre correu dessas corridas, e fazer um planejamento onde a gente consiga desenvolver mais equipes, os pilotos, os acertos do carro, que com certeza isso vai acabar ajudando a gente a evoluir também no ano que vem. Eu acho que assim, né, quer dizer, do ponto de vista da qualidade de vocês, as informações e passando para alguém que conhece do carro também, né, conhece da dinâmica do funcionamento desse equipamento. Agora, aqui no Brasil você corre com o Lamborghini são 2 carros excepcionais, cada um dentro das suas características. A tocada também, obviamente, é um pouco diferente, né, Alan, dos 2 carros. Os carros têm características diferentes sim, mas os carros dos 2 são excelentes. Cada um do seu jeito, tem uma pequena diferença talvez na freada, contorno de curva. Eles têm suas particularidades, né? Um freia um pouco mais dentro, outro contorna um pouco mais de mínimo, outro traciona mais. Mas assim, eles são carros excelentes. A BMW conseguindo esse upgrade na restrição, com certeza vira um carro super competitivo. E a gente está torcendo para isso, mas são 2 carros que dá prazer de guiar. Legal. Das pistas que vocês já disputaram nesse ano, né? Você teve em Zandvoort, teve na Zolder, na Bélgica também, enfim, na Eslováquia agora foi uma surpresa, né? Que era uma etapa, né? Meio novidade para todo mundo, mas com uma boa adaptação do carro de vocês não tiveram um fim de semana dos melhores e tal, mas a equipe acabou ficando legal, né? Porque conseguiu o 4º lugar né? com o Zonta e com o Serginho. Dessas pistas novas que você conheceu, qual te agradou mais, qual te chamou mais atenção, você gostou? As pistas são bem interessantes, né? Essa última me surpreendeu, da Eslováquia, é uma pista com uma área de escape muito boa, curvas de todo tipo, uma curva muito rápida de quinta marcha que você faz a 200 km por hora de mínima. Inclusive, quando eu saí do box na segunda corrida, que era promissora, a gente estava bem na primeira corrida, a gente sai com o pneu aquecido, lá tem aquecimento de pneu, né, que é uma tenda, e a gente fez algumas modificações no carro, e eu já saí para testar o carro, e deu um problema no nosso cubo de roda que soltou a roda nessa curva 200 km por hora que eu senti, quer dizer, foi um susto, porque eu entrei já 200 e o carro flutuou de frente, fui parar na grama, na brita, voltei e daí acabou caindo a roda 2, 3 curvas para frente. Por causa dessa fissura teve um desgaste de peça que não dá para a gente premeditar, acontece lá, o nosso esquema não falta nada de peça, mas isso aí carro de corrida. Às vezes um parafuso de R$5 acaba com um campeonato mundial de alguém. Mas as pistas são bacanas, Zandvoort me agradou, eu acho que a gente chegou mais perto dos nossos concorrentes, que foi a etapa passada, antes da Eslováquia, é uma pista muito interessante na Holanda, com descida, subida, pé cravado em Mies. Já foi pista da Fórmula 1, inclusive, né? Exatamente, muito legal. E essa da Eslováquia também é uma pista muito interessante, mas a minha preferida até agora, Zolder eu já gostava e Zandvoort eu achei bem interessante. Falando em já gostava, fala um pouco então da tua experiência antes, né, com os carros da Fórmula 3, enfim, o que você guiou lá. Depois te fala do kart também, porque eu sei que você começou como toda essa molecada que começa no kart, obviamente o Alan também. Mas a tua experiência anterior nos monopostos na Europa? Fazendo um breve resumo, né, eu parti da Fórmula Renault do Brasil, 2002, 2003, fui campeão, fui para a Europa. Pulando alguns passos, né, porque eu vinha do campeonato que eu não conhecia nenhuma pista lá fora, não conhecia tanto o carro, porque na Fórmula Renault mesmo não se treinava muito, mas eu não tinha muito patrocínio e eu sabia que eu não podia ficar lá investindo muitos anos para tentar ir para algum lugar. E veio uma oportunidade da Fórmula 3 porque eu fiz um teste numa equipe que eu gostava muito de brasileiro. E dentre os brasileiros que eles testaram, uma vaga pagava 50% do orçamento. Eu falei assim, vem, vamos testar, e eles me escolheram e eu sabia que ia ser um grande desafio. Primeiro ano, um carro de quase 600 cavalos, eu não conhecia nenhuma pista. Os treinos lá são menores do que aqui no Brasil. Tinha pista que a gente fazia meia hora de treino para classificação. Pista como Monza, Spa. Então eu falei, é um baita de um desafio, vamos entrar nessa. Eu tomei essa decisão e fui. Foi um ano muito difícil, mas foi essencial para a minha carreira. Eu aprendi muito lá fora, morando sozinho. Tive contusões no braço, que eu tive que cuidar sozinho, viajando.
A gente acabou tendo algumas pistas que a gente Você acabou... virava para cozinhar também, não? Não, morava sozinho. E lá é caro para comer, eu passava no mercadinho de Vespinha, fazia minhas compras e cozinhava, almoço, janta, lá. Eu gosto de cozinhar, mas a pior parte é ficar lavando. Pô, lava, e prato, e volta, sofri um pouco, mas foi uma experiência ímpar na minha vida. Você estava com que idade nessa época? Você está com 32 agora, agora, eu tô né? com 32, foi 2004, eu estava com 23. Menino. Era menino e sozinho, com dificuldades, com uma língua nova, mas assim, foi essencial. Eu cresci 10 anos na minha E vida. você partiu, isso é interessante falar, né, de um carro da Fórmula Renault aqui no Brasil, de quantos cavalos? Não era mais fraco, né? Devia ter 230 cavalos. Um carro muito forte. 3 vezes mais. mais. Eu não conhecia as pistas, foi uma loucura, na verdade, que eu fiz. Me alertaram, mas eu falei, eu vou. E foi bom, porque realmente eu não tinha estrutura familiar financeira para aguentar mais de um ano. E como eu trabalhei na empresa do meu pai em 2001, eu tinha acesso à parte financeira, porque pai é pai. Claro. Pai quebra a empresa, mas não tenta fazer de tudo pro filho ir, né? E meu pai era um desses. E quando eu fui, se eu fosse para a Fórmula Renault, eu tinha convite da Manor Motorsport, que hoje é da Fórmula 1, inclusive o João Busso lá da Marusha. É uma equipe espetacular, né? Uma das melhores. Quando eles entraram, é para chamar Manor, inclusive, a equipe da Fórmula 1, né? Não, e a Fórmula Renault estava acabando de sair o Hamilton, tinha sido campeão. Eu fui fazer uma corrida lá e fiz uma amizade com os caras e tinha uma proposta boa. E isso que me balançou. Porém, eu ia ter que fazer uma de Fórmula Renault, 2 anos, Fórmula 3, não ia ter esse gás para queimar de grana, não tinha como, lá as coisas são muito caras. E daí eu tomei essa iniciativa de ir para esse campeonato 3000. E realmente no segundo ano de 3000 seria muito legal, seria muito bacana, porque eu já conhecia as pistas, comecei a evoluir, Spa, Zolder, eu andei bem, já ia chegar com uma outra bagagem, tive boas propostas, mas eu voltei para o Brasil, sozinho tomei a decisão de tentar estocar, que era uma coisa que eu nunca imaginava na vida, eu só queria andar de monopostos, fui atrás com meu pai me ajudando com os contatos que ele tinha, consegui alguns patrocínios de forma milagrosa, até porque a Stock Car estava começando, mas eu com a pastinha fui em 50 empresas, consegui meus patrocínios e de lá para cá começou mostrando em você, né? Quer dizer, mostrando um currículo já legal e postando em você. Exatamente. E começou na carreira em 2005, vi na Stock Car naquela época uma possibilidade de crescimento muito grande, da possibilidade de morar no seu próprio país e ser profissional do automobilismo. Lá fora é muito difícil, só vai ser profissional do automobilismo quando você tiver na ETM, na Fórmula 1, e para chegar nessas categorias você tem que investir um dinheiro que a gente não tinha. Então foi uma decisão muito acertada na minha vida, desde 2005 na Stock Car, a Stock Car só cresce e hoje eu estou bem nesse mercado, né? E a Stock Car começou a abrir outras portas, daí na GT, com o Marcelo Rame abriu mais portas ainda para continuar com a GT. Então hoje eu estou muito feliz com as oportunidades. Legal. E assim, né, uma coisa bacana da gente pensar é essa coisa do pé no chão. Uma hora tem que chegar e falar assim, não, vamos botar o pé no chão agora, vou voltar para o Brasil, quer dizer, não dá, quer dizer, o sonho, lógico, você chegar na Fórmula 1, você que fez toda a tua carreira do kart para monoposto, sim, mas às vezes os pilotos ficam nessa luta tal, insana às vezes, né, quer dizer, não tem de onde mais fazer. E realmente o funil é muito estreito e hoje a coisa está extremamente complicada, né? Ele perde o time às vezes, né? Insiste tanto lá fora que não sobra nada de gás para ele voltar para o Brasil. Ninguém lembra mais depois aqui de você, não né? lembra, daí acaba o mínimo de dinheiro talvez, né? Passa o time. E isso é um fato na minha carreira que eu, sempre que eu me lembro, ainda bem que eu tomei essa decisão, foi uma decisão super acertada. E eu projetei lá fora, eu passava noites, claro, né? Por causa das minhas dificuldades. E aquelas noites reflexivas, né? E eu projetei minha carreira, tentei projetar uns 8, 10 anos para frente. Falei, vou voltar ao Brasil, vou ter um lugar bom para trabalhar com os patrocinadores, fazer palestra. E comecei a projetar, quando eu via, estava de manhã. Assim, sabe? Passava a noite e as coisas... É engraçado, porque depois de 8, 10 anos, exatamente o que eu estava planejando veio acontecendo. Logicamente que eu já queria ter um título de Stock Car. Porém, o mais importante de ter o título era estar desempenhando um bom papel para os meus patrocinadores, para mim e para a minha equipe. E esse era o principal, o título é consequência. E eu voltei lá atrás dos pensamentos, 8, 10 anos depois, exatamente agora, na minha vida, e que tudo que eu projetei, fora o título, que vai vir muito em breve, espero, aconteceu, entendeu? Então é bacana, eu sonhei bastante, esse sonho está se tornando realidade. Não, e é o nível de competitividade da Stock, né? Quer dizer, você às vezes pega num grid, numa pista, não uma pista pequena, não vou falar um Velopark que é mais curtinho, né? Mas uma pista grande, tipo Interlagos, tipo Curitiba, no mesmo segundo você tem 18 pilotos. Né? 25. É uma coisa louca, né? Eu estou sendo até modesto aqui nos 18, mas é muita gente, quer dizer, o nível de competitividade.
caras muito bons. Muito e você bom. chegou na Stock no momento, Alan, que eu acho interessante, porque a Stock, quando começa lá em 79, o primeiro título do Paulão e tal, ela quando começa é uma categoria já para os pilotos veteranos e tal, e você já pegou um momento da pessoa mais nova, né? Uma renovação. Você lembra do teu primeiro teste, como é que foi, onde foi com o carro da Stock? O carro da Stock foi, na verdade, eu testei. Porque você iniciou, você esteve na Stock em 2005. Em 2005 eu fiz um treino com o Opalão, que era do Nescau, dono da Biscayne, ele tinha um Opalão lá só para ver como que era. Achei estranho, mas Hoje Interlagos, eu já tinha uma experiência com carro, né? 3.000 Fórmula 1, então hoje tem muito mais, mas eu tinha uma experiência. Foi interessante, daí eu fui direto para a Stock Car principal. Minha primeira corrida, eu acho que larguei em nono, foi muito bacana, mas foi um ano complicado, a equipe não estava muito bem no ano, foi um ano muito difícil. Mas de lá, de 2005 para frente, principalmente em 2006, quando eu entrei numa outra equipe, aí começou a decolar. Eu sempre estava entre os primeiros, demorei um pouco para ganhar a corrida, mas já tinha pegado alguns pódios. A primeira vitória em 2009, numa equipe nova, né, que eu retornei para o Maurício Ferreira da Full Time, em 2003 eu fui campeão com ele. Onde está o Barrichello hoje, né? Eu fui campeão com ele em 2003, e a gente voltou a se encontrar em 2009, quando ele tinha acabado de ser rebaixado em 2008, com o Lande e com o Serra, tinha aquele negócio das equipes caírem. Né? E daí ele caiu e, eu sei da competência dele. Então, quando eu tive carta branca no patrocinador, que é o Marcelo Randa, falou, vai, escolhe a equipe, que agora é seu ano que você vai ter que me provar que você tem valor. E eu fui conversar com ele, a gente voltou, até chegaram alguns meios, aí falaram, você pega um cara que caiu, não sei o quê. E eu acredito muito nos competentes quando estão em dificuldades. Então ele caiu, ele ia trabalhar triplicado para voltar a ter o status deles. Na terceira corrida do ano, a gente ganhou uma corrida, foi a primeira vitória dele também. Quer dizer, a gente acabou superando até as nossas próprias expectativas. E de lá para cá, minha carreira, todo ano eu dou uma beliscadinha, ganho umas corridas, disputei o título 2 anos diretamente. Esse foi o terceiro lugar, né, no campeonato. Foi o terceiro lugar e o penúltimo que eu fiquei, que era uma chance real foi em 2010 de ter o título. A última corrida eu precisava ganhar, o Kaká chegar em quinto e o Max em sexto. Era uma situação difícil. Porém, na corrida eu larguei em segundo, passei o Thiago Camilo, estava em primeiro, o Kaká em sexto. Em 2010, na corrida da chuva eu estava lá em Curitiba. Eu estava em primeiro na corrida, o Kaká em sexto e o Max em sétimo. Depois da primeira volta, o título era meu. Daí o Thiago, logicamente não propositalmente, ele errou, acabou batendo em mim, nem tentando me passar. Deu uma zebrinha lá, porque o Diego Nunes ganhou, né? Ganhou, exatamente. Depois mudou a corrida, choveu, porém eu estava na frente, a chance de eu ganhar era grande. E se eu ganhasse aquela corrida com os resultados do Kaká e do Max, eu seria campeão. Exatamente. Então essa foi que passou mais perto. Esse ano... Mais ou menos o Massa na Fórmula 1, lembra? Mais ou menos isso. Segundo semestre do ano passado foi muito forte, eu tive uma série de vitórias, 2 seguidas, depois pódio, depois foi o pneu em primeiro, então a gente veio do ano para esse ano muito promissor. E começamos muito bem, largando em terceiro nas 2 primeiras, mas esse ano com esse pneu a gente demorou um pouco para aprender os segredos. A gente está muito rápido, mas furou 2 vezes o pneu, um primeiro, outro terceiro. Então esse ano está um pouco difícil, vamos dizer assim. A gente está competitivo, que é muito importante, porém a gente não está conseguindo concretizar nossos resultados. Mas isso eu acho que é uma fase e que deve passar muito em breve, para quem faz esse segundo semestre, igual foi o segundo semestre do ano passado. Legal. E essa corrida, só para a gente fechar essa questão de 2010, que é muito legal, essa corrida marcante, a gente lá na sala de imprensa, né, naquela alvoroço, quem vai ser campeão? O Alan tá com chance, o Kaká, e o Marx, né, naquela coisa, e o Marx ficou louco naquela corrida, porque ele não enxergava nada, teve problema com os embaçadores do carro, né, e ele terminou a corrida, a gente foi conversar com ele, campeão, aquela coisa toda, muito feliz e tal, ele falou, olha, eu quase parei nos boxes num daqueles pitstops e abandonei, porque eu não estava conseguindo já, até que conseguiram de uma certa maneira resolver, ele voltou, diminuiu um pouquinho o problema. Agora, eu queria tocar num outro ponto, Alan. Você fez um curso de administração, você fez faculdade, você cursou e tal, administração na FAP, é isso? Isso. O que o curso universitário te ajudou paralelamente ao automobilismo? Você deu uma diminuidinha no teu ritmo de corridas, deu para conciliar, como é que foi isso daí? Porque eu acho que é legal o piloto, muitos pilotos jovens que já passaram aqui e tal, com a gente, às vezes fica aquela, tá difícil estudar e tal, acho legal, né? Quando eu comecei com o Edcart, o meu sonho, logicamente, era ser piloto, porém, não era prioridade de vida. Né? Começou com uma brincadeira, e a única restrição que eu tinha na minha família, principalmente da minha mãe, era estudar. Até porque ela falou assim, é uma carreira perigosa, né? Você, para dar certo no automobilismo, é difícil. Então, se você não se prepara para a vida,
independente de te ajudar ou não também na sua carreira, que vem me ajudando, sempre me ajudou, você tem que estar preparado para outras coisas. Você não pode chegar lá na frente, não dar certo e cair. Então era uma prioridade da minha mãe, eu agradeço até ela por ter forçado bastante isso. Como chama a mãe? Vai dar Deu escola, se eu repetisse, estava fora de corrida. Faculdade tive que cursar e foi ótimo, me ajuda. Até hoje, porque o piloto hoje é muito mais requisitado do que antigamente, né? Então você não tem que só correr, hoje você representa marcas, você dá palestra, você vai na televisão, então me ajudou também bastante nesse aspecto. O curso de administração te dá uma visão, inclusive, até de você poder negociar com patrocínios, eu acho que tem toda essa parte, né? Se preparar, acrescenta, né? Claro. Soma pra gente mesmo. E daí eu me formei no mesmo ano que fui campeão da Fórmula Renault, 2003, era complicado, eu tinha que negociar com os professores, porque eu tinha que faltar muito, né? Mas estudava dobrado, consegui me formar, fui para a Europa, quando voltei, eu só estava com a Stock Car na época, e eu também fiz uma pós em marketing na SPM, praticamente só não me formei porque faltou trabalho de conclusão de curso, e 2 matérias que era matemática. Eu falei, não, isso, mas como você não vai se formar? Eu falei, não, o que eu quero não é o diploma, eu quero estar me reciclando, quero estar aprendendo, eu fiz essa pós em marketing, que também me ajudou bastante, né? Negociações, postura, media training eu cheguei a fazer também. Então, todo piloto, pai de piloto que vem conversar comigo, eu falo, estuda, porque não é porque se não der certo a sua carreira, que isso pode acontecer, você tem que estar preparado. Um crescimento mesmo. Você vai se tornar um piloto mais completo. Quem vê o Alan, né, vocês estão vendo aqui a fluidez dele de falar, isso tudo tem muito a ver com isso, né? Acho que tem muito, esse aspecto acaba tendo, né? E o apoio familiar, né, que acho que é fundamental. Teu pai, tua mãe, né? E hoje o Alan já é papai, né? 3 anos, fala um pouquinho do que mudou esse garotinho na sua vida e da tua esposa. Acho que na vida de qualquer um, né? Quando nasce um filho, todo mundo fala, só você vai saber quando você tiver. E realmente a vida torna outro sentido, né? Antigamente você se preocupava com seus familiares e tal, mas o filho se preocupa, é uma somatória que é maior do que você junto com seus familiares, né? É uma cria sua que você que vai encaminhar, na verdade, todo o caminhar da vida dele. Então é demais, eu estou muito feliz em ter um filho, ele me acompanha, querendo ou não, 3 anos, é isso? Vai fazer 3 anos agora, e ele acompanha as corridas, sabe que eu corro já, porque já entende, claro, né? Claro. E parece que gosta, eu não vou forçar nada, zero, certamente ele irá testar alguma coisa um dia, né? Mas eu deixo ele bem à vontade. No começo eu até achei que não dava muito pra coisa, porque ele gostava muito de música, eu falei, pô, a parte artística dele é mais forte. Mas agora crescendo, ele monta nos carrinhos, quer dirigir no meu colo, então parece que ele tem gosto, não tem medo por velocidade, tem gosto. Legal. E a família, papel fundamental de qualquer esportista, na minha principalmente. Meus pais me apoiaram muito, minha mãe sempre me equilibrou bastante, porque nosso esporte é muito mais de frustração do que alegria. O Schumacher teve muito mais frustrações do que alegria. Então a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. Isso é um grande ensinamento do esporte a motor. Sempre tem alguma coisa que pode acontecer. Então essa administração dessas frustrações, minha mãe me ajudou muito. Meu pai sempre me apoiou em todos os momentos financeiros, e vai e volta, e vai nas corridas. Então, logicamente, se não fosse a família nesse início bem grande, não é só no kart, até a entrada no automobilismo profissional, nenhum piloto chega, é impossível. Todo piloto que já venceu muito, né, em qualquer categoria de automobilismo, também já perdeu, inclusive, corridas na última volta. Não sei se já aconteceu com você de estar na última volta, tudo parece bem, de repente dá uma pane qualquer ali, e hoje os carros têm uma eletrônica embarcada absurda, né? Eu conversava aqui até com o Gui Spinelli, né? O Guilherme Spinelli do Rally, que participou do Rally dos Sertões, tetracampeão, e ele falou que hoje está uma loucura, né? Você ter tanto aparato eletrônico no carro. O carro da GT é muito assim, né? O carro tem muitos comandos, muitas coisas. Se der qualquer probleminha, já acusa ali e você tem problema. Já para, mas não é isso, também tem concorrente, tem pista, claro, tem pneu, tem parafuso, tem um mecânico que não está no dia dele. Quer dizer, é um esporte... A troca do pneu, né? É o esporte individual mais coletivo que existe. Parece que é um esporte individual, não é, né? A gente tem uma estrutura por trás de mecânicos. Então, é muita coisa para acontecer que pode dar errado. Então a gente tem que saber administrar essas frustrações que faz parte da nossa carreira. Tá, e hoje o Alan, como muitos pilotos, é um piloto profissional, quer dizer, é um piloto que vive do seu trabalho, né? Quer dizer, vende a sua força de trabalho para uma equipe, para outras, para quem apoia ele. Agora, teve algum outro esporte que fez parte da tua vida, de menininho, de infância, jogava bola, poderia ter dado certo em algum outro esporte? Você gostava? Tinha habilidade para alguma outra coisa? Eu fiz tudo que é esporte, né? Uma coisa que eu também vou encaminhar meu filho. Minha mãe me largava no clube e falava assim, esporte é essencial para o ser humano. A vida social, né? Futebol, judô, futebol, karatê, kart, tênis, natação, tudo.
Eu gostava de tênis, bastante, mas a altura não me ajudou muito. Tá. E futebol eu joguei minha vida inteira, pelo colégio, pelo clube, cheguei a disputar até na Europa. Olha que legal. Junto com o colégio, campeonato no Mackenzie. Então eu gostava bastante, não que eu pensava, nossa, um dia eu vou ser jogador de futebol profissional, mas eu gostava, joguei muito tempo. Que posição você jogava? Futebol de campo? Joguei de tudo já joguei de atacante, campo, mais campo, só não joguei pouco. Mas atacante, meio, lateral direito, só goleiro que também, só essa posição, zagueiro e goleiro eu não joguei. O resto é baixinho, o resto é jogar de goleiro. Mas é bacana, eu acho que todo esporte tem o seu ensinamento, sabe? Com certeza todos os esportes me ajudaram também, agregaram na minha carreira de piloto, né? Porque cada um tem seu foco, sua competitividade, mas ajuda. A gente não sabe nem exatamente o que é, mas ajuda. Eu acho que o esporte é fundamental na vida de qualquer um. Ficou uma questão aqui que eu até queria ter abordado antes com você, mas vamos tocar nesse ponto. Lá na FIA GT Series, vocês competem não só com carros da mesma cavalaria que o teu carro atualmente, né? Quer dizer, tem carros menos potentes. Sim. Tem a questão de negociar ultrapassagem, né? Como é que funciona isso daí? O nível dos pilotos que você pegou lá, como é que está isso daí? Lá o nível é muito forte, né? São, acho que as melhores equipes de GT do mundo, né? Tem a equipe oficial da Audi, que é a mais forte, que tem apoio da fábrica, tem 3 pilotos muito bons, né? E 3 talvez não tão bons. O próprio Loeb é um que ele fica um meio segundo atrás do parente, né? Que ele está aprendendo esse carro ainda. O Loeb tem outra escola. Exatamente, ele tá muito bem, mas ele tem outra escola e ele ainda está se adaptando. E é bem competitivo. Não falo que é mais competitivo que a Stock Car. Até porque pelo nível de pilotos também aqui é muito forte, da Stock Car, tem mais carros, os carros são iguais. É verdade. Porém lá é muito competitivo. Hoje talvez se a gente trocasse até de carro, que não é o caso, teria que remar bastante, porque eles têm um carro oficial da fábrica, treinam toda hora, tudo de bom vai para a Audi, o da Mercedes tem muita também, muito investimento deles, eles fazem provas de longa durações. É muito competitivo o campeonato, é bacana, tem troca de piloto, as equipes são muito preparadas lá fora também. A gente está aprendendo, é bem bacana, mas o que é bom deixar claro que a competitividade de lá não é maior do que aqui, entendeu? É diferente, a gente tem que se adaptar ao nosso modo, treinar mais, e a questão dos carros diferentes realmente é o que nos prejudica. Por quê? Se a gente consegue largar atrás, mas tem um carro com velocidade alta, você passa, né? Você ultrapassa. A gente para ultrapassar é complicado, às vezes a gente está mais rápido que o carro da frente da corrida, mas se não tem aquela velocidade final para ultrapassar no final da reta, é bem difícil. Às vezes você pega um circuito que tem poucos pontos, retas curtas, ou poucos pontos de diferença. Normalmente é no final de uma reta, os maiores pontos de ultrapassagem, e é onde a gente tem maior déficit no nosso carro. Então a gente conseguiu ganhar algumas posições, já tiveram algumas ultrapassagens meio forçadas, que a gente tem que dar aquele toquinho, mas cada um tem que saber analisar os defeitos de cada carro. Então a gente está atrás de um Mercedes, que a gente sabe que ele perde um pouco mais do meio para frente, a gente tem que atacar de um jeito, né? O Audi a gente tem que atacar de outro. Então a gente tem que fazer esse estudo também, porque tem essa particularidade de diferentes carros. Agora, Ana, você competiu aqui no Brasil, né, no momento, a gente vai falar um pouquinho da carreira dos jovens pilotos, né, que você falou um pouco dos jovens, de conselhos que dá, se o conselho fosse bom, a gente vendia aquela velha história, mas eu queria perguntar para você o seguinte: quando você competiu na Fórmula Renault, inclusive o Gimenez, que está aí onde você está hoje, falou para a gente, comentou conosco, em relação ao número de carros, tem muitos carros no exige da Fórmula Renault, por exemplo, e hoje, infelizmente, a questão dos o turismo brasileiro ficou legal, quer dizer, está forte, tem um estoque legal, brasileiro de marcas. Tivemos há pouco tempo atrás o troféu Linha, né, a Copa FIS, que você inclusive também participou. Né? Agora, a questão dos monopólios, quer dizer, formação de pilotos no Brasil ficou complicado, porque a gente está numa situação difícil. Daqui a alguns anos, realmente, o Brasil vai estar numa dificuldade lá na ponta da Fórmula 1, que é, às vezes, uma coisa que motiva a garotada a querer correr, né, Alan? Como é que você visualiza esse quadro aí? É uma pena, né, Marcos? É um assunto, talvez, para a gente ficar 5 horas conversando. Porém, vem diminuindo, é notável, é fácil de ver. O apoio lá embaixo não está sendo dos melhores. Eu acho que falta, não do governo, mas próprio da nossa confederação, falta algum estímulo, né, para alguns incentivos para ter mais formação, para ter categoria de base que sumiu. Antigamente tinha Ford, Chevrolet, depois veio a Renault, e elas foram acabando. Hoje tem a Fórmula 3, que é uma categoria muito competitiva, porém no Brasil tem muito pouco piloto também. E está faltando realmente algum incentivo, né, de algum lado. Alguém tem que incentivar, porque está morrendo essa parte, né, da formação de piloto para monoposto, para ir para fora. Por outro lado, com o crescimento do turismo, que eu acho que é uma tendência mundial, né, não só no Brasil, as categorias de turismo se desenvolveram ao redor do mundo,
e no Brasil eu acho que foi até maior esse crescimento. Tem pilotos de kart que vêm conversar comigo, os pais, que já pensam em correr em turismo. Não existia isso no passado. Novidade total. Na minha época não existia, que faz 10 anos atrás, 15. Do kart era só, nem se pensava em Stock Car, até como você disse, era uma categoria dos dinossauros. Quando eu entrei, tinha ainda os dinossauros. Hoje praticamente acabaram. Você pegou ainda o Ingo e o Chico correndo. O Chico, o Paulão fez uma corrida ou outra, tinha o Calão, tinha o Jardim. Tinham esses caras. E tinha aqueles pilotos que tinham passado por Fórmula, o Boésio, não sei se chegou a pegar, o Wilson Fittipaldi, né? Um pouquinho antes, mas também fez essa trajetória, né? Como um veterano e tal. E eu peguei essa transição deles parando. O Ingo é meu ídolo hoje no Brasil, que ele foi até 53. De todos nós. Impressionante. Ele foi até 53 anos, muito competitivo, muito. E agora hoje tem, na Stock Car tem meio que não tem mais os dinossauros, mas tem aquela faixa etária dos 35 a 39 e a outra faixa etária dos pilotos dos 29 a 32 que eu me encaixo, né? Então você vê que tem duas safras. Tem um intervalo que acabou, né? Que era depois dessa idade, que diminuiu bastante, que era o dinossauro. Tem uma safra mediana também que não produziu piloto. E eu acho que cada vez mais vai se renovar. Hoje você vê os pilotos do turismo, né? Do brasileiro turismo, também vindo para Stock Car. A tendência é ser uma categoria jovem, que permite o bom piloto que treina e que se dedica, aí até seus 50 anos, 45, mas ela vem cada ano que passa se renovando, né? Com mais gente nova, piloto saindo do kart, indo para Spotlight, né? Que é o brasileiro turismo, e já vindo para a principal rápido, com 20 e poucos anos. Então é uma tendência. Bons, né? Tá vendo uma turma legal. É uma tendência. Então é uma pena porque enfraqueceu realmente a categoria de monopostos. Porém, daria para ter as duas fortalecidas. O piloto de kart que queria correr de Stock Car, que é no seu país, que dá para viver, ótimo, mas tinha que ter opção no monoposto, né? Então isso entristece um pouco a gente torce para que isso mude algum dia e a gente faz bastante esforço para isso. E na base a coisa está, né, de uma certa maneira, o kart, por exemplo, a gente até recebeu aqui o Binho Carcassi, né, que é responsável lá pelo Superkart Brasil, pela Copa Petrobras de kart, enfim. E a coisa está funcionando legal, quer dizer, o movimento para o país todo, né, com as seletivas, eu acho que é uma coisa legal. Né, o próprio Jimenez, é muito legal o projeto do Jimenez, Carpatoso, que é o SKB. Que ele faz também. Eles movimentam, os pilotos estão movimentando, falta apoio. Só que às vezes o que acontece, o cara faz o kart aqui, tá tudo legal, aí depois não consegue dar continuidade, quer dizer, porque precisa do salto do kart para um outro carro, né? Exatamente. E às vezes o cara vai só conseguir isso onde? Lá fora, aí o custo é muito elevado, e aí se tivesse uma categoria intermediária aqui no Brasil que absorvesse essa mão de obra dessa garotada antes de depois partir para a Europa, né? Alguns pilotos mesmo no passado já iam direto, porém tinha que ter a oportunidade de correr no Brasil, né? O Massa correu. Isso. Para você chegar lá um pouco mais preparado. Você vai ter impacto das pistas, talvez o carro que é diferente, mas está mais preparado, com câmbio, né? Não sair do kart direto para lá. Mas hoje tem essa opção também. Ele fica muito no kart aqui, vai para lá, faz os testes, que foi o caso do Felipe Nasser, né? Que hoje é nosso próximo representante com certeza na Fórmula 1. E testou bastante lá, testou aqui no Brasil Fórmula 3, só testou, se eu não me engano ele não fez nenhuma corrida. Chegou lá numa categoria de base, e andou bastante conhecendo as pistas e fez o caminho dele diretamente por lá. Tem essa opção também, mas sempre seria o ideal ter, a gente ter uma, duas, pelo menos, categorias de base forte aqui no Brasil para preparar melhor o piloto. Autódromos brasileiros, fala um pouco também disso, quer dizer, a gente tem algumas pistas top, né, caso São Paulo, Curitiba, hoje são as grandes pistas que a gente tem, Velo Parque é uma pista boa, nova, mas é uma pista um pouquinho curta, né, se fosse um pouquinho não é uma grande pista. Morreu de projeto lá, porque é gigantesca. Podia fazer uma grande área, né, mas a gente tem alguns problemas também, algumas outras pistas a gente não tem, né, tem traçados muito legais, né, eu sempre lembro de uma pista que eu acho muito legal, que é Campo Grande, né, áreas de escape legal, né, segura, mas às vezes asfalto complicado e tal. Tem alguma pista brasileira? Tirando, eu acho que imagino que Interlagos e Curitiba são as tuas preferidas. São uma mais. A nossa predileta a gente ganha, né? É lógico, mas você fala aí. Mas a estrutura realmente São Paulo e Curitiba. Mas tem algum traçado outro que te agrada? Sei lá, Tarumã? A Tarumã é muito bacana. Os dois circuitos de rua que a gente tem, principalmente Salvador, é espetacular. Por ser circuito de rua. Circuito de rua é uma tendência. E você já ganhou lá em Salvador. Tá vendo? Essa última que eu estava bem também. Mas ele é um circuito completo, legal. Bem protegido. De Ribeirão agora tiveram alguns problemas, porque ele é muito travado, então gerou alguns problemas de freio pra gente. Mas também é um circuito bacana. Ele é um outro assunto que a gente meio que encalha na mesma coisa da nossa base. Falta investimento, falta a confederação dar mais atenção para isso, falta o governo investir mais também, porque a maioria dos autódromos
são da prefeitura e do governo. E a gente tem os nossos, né? Tem São Paulo que é muito bacana, Curitiba, Brasília, Campo Grande falta uma pequena reforma, Cascavel voltou agora forte para o calendário, porque o prefeito botou a mão na massa e falou, eu quero fazer. Então faltam pequenas iniciativas, porque o povo brasileiro é apaixonado, é muito apaixonado, é o segundo esporte brasileiro, né, depois do futebol. Então tem audiência, tem TV, tem categorias, tem tudo. Exatamente, tem tudo. Falta só o investimento para a gente ter ainda mais autódromos. A questão do circuito de rua é muito bacana, porque aproxima muito a sociedade, né, do circuito para a cidade, gera a economia do lugar também, dá uma movimentada. A gente está crescendo para o circuito de rua, mas a gente tem que ter mais autódromos, com certeza, no Brasil. Perdemos Jacarepaguá, de repente talvez uma alternativa a curto prazo, antes de eventualmente, se é que vai existir lá Detor ou qualquer outra pista no Rio, seria de repente fazer uma pista de rua na orla, seria fantástico. Daí está como você tem na Bahia, como tem em Ribeirão Preto, que agora... É só o prefeito assinar, o secretário. É uma iniciativa, porque vale a pena para a cidade, você movimenta a cidade, né? Então, só que às vezes os políticos estão pensando em... Ribeirão Preto esse ano foi espetacular, né? Lotou totalmente. Lota, movimenta, é bacana, faz parte, tem que ter, imagina, Jacarepaguá, aquela história que tem no Rio, de todas as categorias que já passaram, como que eles deixam morrer isso? Então vai demorar para construir, que a gente viu que já deveria estar construindo, então vamos criar um atalho aí, vamos fazer uma pista de rua até construir um autódromo que tem que ter. O Rio de Janeiro não pode ficar sem autódromo, não pode, tem que ter. Ali em Jacarepaguá era espetacular. Pista favorita de um outro convidado meu aqui um tempo atrás, o Christian Fittipaldi, que fala até hoje. Cris, qual é a tua pista favorita? Eu gosto muito também, já ganhei corrida. Você ganhou, né? Ganhei de estoque, é uma pista espetacular. Posso até te falar que principalmente a antiga, né, que depois desativaram a parte norte, era a minha predileta, com certeza. Uma cortada ali, né? Uma cortada. E mesmo assim ficou muito boa. É uma pista muito interessante, com curvas de alto, asfalto abrasivo, curvas diferentes, assim, sabe? Umas curvas de 90 graus, com um ângulo um pouco diferente de zebra. É uma pista especial. Não dá para falar exatamente o que é, mas Jacarepaguá era especial. E essa coisa dos circuitos de rua... Eu consegui vencer, né, de cortar. Eu consegui vencer a última, né? Isso foi uma vitória marcante para mim, porque o Mauro Vogel é do Rio de Janeiro e não sei se ele tinha vencido lá de Stock Car ainda, nessa pista, e foi a última corrida de Jacarepaguá com Stock Car na casa do Mauro Vogel e minha primeira vitória com ele, né? Na equipe. Então foi marcante para mim, com certeza. O Mauro eu nunca tinha visto ele tão emocionado, até por se tratar de uma vitória e uma vitória no despedida do quintal dele. Sabendo que aquela seria a última corrida numa pista que ele vivenciou tanto. Exatamente. Então eu vi ele emocionado, eu emocionei também. E foi uma pena realmente, porque é uma pista muito boa. Um lugar turístico, quer dizer, todo mundo gostava, economicamente é legal, porque os patrocinadores têm bastante negócio no Rio de Janeiro. Várias equipes que estão sediadas lá. Várias equipes sediadas lá. A gente vai ter que tentar fazer alguma coisa no Rio para voltar. E uma coisa legal, só para a gente fechar essa coisa dos quiz de rua, né? Quando você vai para a etapa de Ribeirão Preto, eu já fui cobrir pelo terceiro tempo lá em Ribeirão, é muito legal que você vê carros, placas de carros de cidades de tudo quanto é lugar da região, né? Não é só o cara de Ribeirão Preto que vai assistir, né? Quer dizer, vai gente de toda a região prestigiar, porque o que acontece também na Bahia, né? Quer dizer, das cidades vizinhas, quer dizer, de Salvador, acabam assistindo a corrida porque se sentem motivados. Exatamente, movimenta muito, movimenta a cidade. Vem gente de tudo que é lugar, patrocinadores de todas as cidades. Ribeirão, por ser perto de São Paulo, vem a maioria das pessoas vai de carro. Mas movimenta bastante. O circuito de rua é especial. A gente está com 2 esse ano, deve aumentar para o ano que vem. E quanto mais circuito de rua tiver, melhor para todo mundo. Né? Para a televisão é bacana, para os patrocinadores também, para o evento em si, para os pilotos que têm uma proximidade maior com o público. Então não só na Stock Car, como na Fórmula 1, como Fórmula 3, circuito de rua é especial. Falando em circuito, só para a gente já vai caminhando aqui, a gente tem um tempinho aqui, mas a gente quer falar então só de uma outra coisinha. Pistas fora do Brasil, né? Imagino que você correu em vários circuitos. Qual a tua pista favorita ou passado favorito? Spa. Unanimidade dessa galera aqui, eu já nem sabia, com certeza. Spa é mágico, Spa é fantástico. O ambiente já é lindo, né? Você sobe, desce nas montanhas e aquela Rouge. Não só Rouge, outras curvas de alta velocidade descendo. Primeira vez que você fez o Rouge foi com que carro? Foi com 3.000. E eu recebia, como tinha meia hora de treino, eu recebia a telemetria, né? Que é como que o carro se comporta. Eu via lá o Rouge pé cravado. Eu recebia de treino, de classificação, pé cravado, pé cravado. Primeira volta que eu fui, eu já fui querer fazer de pé cravado, mas você consegue ver que é uma curva, né? Mas você não mexe muito. Não, você não mexe, você não pode fazer com o pé gravado a primeira vez. Eu quase dei uma panca pesada. Eu falei, o que é isso? Porque eu fui fazer uma curva e lá é meio que na inércia.
Você vem, você aponta um pouquinho aqui, aponta um pouquinho ali, e por você tá 230 por hora já lá, é muito rápido. E daí eu dei um susto para voltar a fazer gravado, demorou, mas é uma curva... Mas você não saiu da pista, você conseguiu não, segurar. Por pouco. Tá. Né? Assim, precisava ter arriscado na primeira. Eu tô ligado um pouquinho pra minha mãe. Chegar rápido, 3.000 eu chegava lá muito rápido. Talvez Tá. a Fórmula Renault seria muito mais fácil. Sim. E daí você desce, né? Você desce um pouquinho, sobe. E dá aquela sensação de Nossa, sono, é terrível mesmo. É tipo é gostoso. Na primeira vez, seu corpo não entende. Tá. Você desce muito rápido, sobe muito rápido, depois estabiliza de novo. É. Então seu corpo vai para baixo, vai para cima, depois parece que você vai decolar. Depois você acostuma, mas a primeira, segunda vez é bem diferente. É uma sensação... E depois uma retona gigante. É uma pista super seletiva, tem todo tipo de curva, né? É difícil falar de uma predileta, mas por se tratar de Spa, Claro, ela realmente ela tem essa magia. E uma coisa que é legal, né, no calendário da Fórmula 1, a tendência foi aquela redução das pistas, né? Todo mundo ficou pistas de 4 km no máximo, 3 e tal. E Spa manteve lá os 7 km, né? Traçado longo, né? Super. E os caras não querem, não, lá não pode mexer. Né? Mônaco e Spa tem que ser mantido. Você chegou a correr em Mônaco? Nunca. Não. Tinha o sonho de correr em Mônaco, eu acho demais a pista. Com certeza, de tanto que eu joguei no videogame já, eu conseguiria me adaptar rápido. Mas circuito de rua, qualquer circuito de rua é especial, né? Que você passa, o desafio é muito maior. Você não pode errar, você passa triscando o muro. E lá Mônaco, né, é um sonho, eu acho, de qualquer piloto. Um dia, alguma corrida eu vou fazer lá. Legal. Alan, vamos chegando no final. Eu tenho aqui um stop and go. Perguntas de bate-pronto aqui, vou tentar responder rapidinho aqui. Vamos ver se você consegue. Momento inesquecível no automobilismo. Uma vitória, uma pole, uma ultrapassagem. Qual é o primeiro momento que você fala, putz, que dia legal, qual foi o dia? Teve esse dia marcante? Vários, né? Mas se for para escolher meu título, né? Meu primeiro título de Fórmula Renault. Foi por antecipação? Foi por antecipação em Florianópolis, que é uma cidade que eu amo. E com certeza quando você ganha o título a explosão é maior, né? A primeira vitória também é de 6 pontos, mas o título, para escolher um dia, um momento especial, foi meu título na Fórmula Renault. Fórmula Renault, que foi em 2003. Legal. O contrário, um momento difícil, ou um acidente, você teve algum acidente bravo, sério, né? Qual foi o momento mais... que você, puxa, esse não foi legal? Eu vou colocar 2 momentos muito difíceis na minha carreira. O primeiro foi na própria Fórmula Renault em 2002, que eu tive um acidente muito forte em Vitória, porém no dia seguinte, porque foi na classificação no Espírito Santo, no dia seguinte foi a minha primeira vitória da minha carreira, mas o acidente foi muito forte. Deu uma compensada. Eu bati a 160 por hora de traseira no guarda-reio, até tem um resquício aqui desse acidente até hoje, tem um problema no pescoço, não chegou a dar uma hérnia, mas quase hérnia, então foi um momento meio apreensivo na minha carreira. E isso foi em que ano? Foi em 2002. Não tinha o Hans ainda? Não existia o Hans. Você acha que poderia ter melhorado? Né? Sim, mas foi só mais forte também. É mais o chicote, né? O Hans ele não deixa quebrar o pescoço, mas o chicote existe. Mas o Hans poderia ter me ajudado mais nesse acidente. E a minha dificuldade quando eu fui para a Europa. Foi um ano bem difícil, por tudo aquilo que a gente já conversou aqui, de obstáculos, até de problemas no braço, de conhecimento da pista. Foi um ano bem complicado. Esqueci isso. Não, mas foi ótimo. Não, mas foi ótimo. Foi aprendizado, né? Claro. Foi válido. Eu tenho que esquecer assim do ponto de vista, mas o aprendizado sempre vem. Talvez eu não seria um profissional do automobilismo hoje se eu não tivesse passado por Claro, chegar às vezes naqueles limites, né? As dificuldades é que levanta a gente, é isso mesmo. Cidade favorita no Brasil e no exterior. Você é paulista? Sou paulista. De que bairro você nasceu? Você mora? São Paulo, sempre no interior, Alphaville, Tamboré. Tá. É assim, a cidade odiada e mais amada ao mesmo tempo. A gente né? consegue é maravilhoso. Tem esses problemas de segurança, trânsito, pô, mas é uma cidade. Tudo aqui, né? Eu me vejo morando em outra cidade que não seja São Paulo, amo essa cidade. Gosto muito do sul do Brasil, que eu acho muito lindo. Florianópolis, eu acho uma cidade maravilhosa, com praias. Pessoas são muito bonitas, me agrada muito. E fora do Brasil, eu morei em Roma um ano que eu disputei a Fórmula 3000 europeia, eu morei em Roma. Gostou? E eu não sou muito ligado a museu, a assim, paisagem, sabe? Eu sou aquele cara que passa um pouco bonito. Mas Roma, você tá num filme, é um filme, né? Aquilo lá é um cenário, não é uma cidade. Então é uma cidade que eu tenho um carinho especial, até por ter morado, aprendido lá com as pessoas, né? A conviver e de beleza, eu acho. E o jeito do italiano você se adaptou rápido? Eu não tinha amigo brasileiro, então aprendi a falar rápido italiano, minha vida era só com os italianos e a cidade realmente é uma paisagem de beleza. Italiano, você gosta? Eu fazia muito em casa, né?
Na A verdade, tua comida favorita, aproveitando, já não pergunta. eu sou viciado em comida japonesa. Comida Pelo japonesa. menos umas 4 vezes por semana. É. Não por eu ter só a descendência, mas eu gosto muito da japonesa e da árabe, que meu pai é libanês. Teu pai é libanês e a sua mãe é de origem japonesa? Ela já é mestiça, né? Meu Mestiça. avô é japonês. Ah, tá. Mas as duas comidas prediletas, mas disparado é japonesa. Até quimicamente eu sou, acho que meio viciado. Quando eu viajo para lugar que não tem, hoje você acha em qualquer Hoje é lugar. fácil, Mas né? às vezes é mais difícil. Então eu fico uma semaninha sem comer, já me dá tremedeira. Eu gosto bastante dessa culinária. Se você não fosse piloto, o que você seria? Essa é uma pergunta que já me fizeram e eu penso. Hoje eu não me vejo pensando no futuro, não trabalhando com automobilismo. Sendo piloto, sendo dono de equipe, escritório de marketing para patrocínio. É difícil. Eu trabalhava no setor de moda, que é que meu pai trabalha até hoje, uma confecção. Cheguei a trabalhar no ano que eu fiquei parado, em 2001, fiquei parado de tudo. Tá. Então, talvez eu estaria lá até hoje, nesse mercado, que é um mercado interessante também. Não é fácil, mas desde o primeiro momento que eu comecei a virar profissional do carro de corrida, que foi quando eu viajei, né? Não foi nem aqui no Brasil. Teve o dia dele? Teve aquele dia que você falou, hoje eu sou piloto, a partir de hoje eu sou piloto? A transição foi exatamente esse ano lá na Europa, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui os patrocínios aqui no Brasil. Eu falei assim, é possível viver automobilismo, então eu vou fazer de tudo para me manter. E foram anos difíceis, sempre é difícil. O Chico César sempre falou, a gente é um eterno desempregado, né? Mas o piloto hoje com a mídia, com as marcas fortes que estão aí, ele tem o seu valor também. Então, de 2005 até 2008, 2009 foi muito difícil para mim. Cada ano eu estava desempregado e começava tudo de novo. Hoje tem essas dificuldades, porém, até pela minha experiência, por resultados, hoje a gente se encaixa mais fácil num esquema ou no outro, mas a busca pelo patrocínio sempre é incessante. Mas 2005, quando eu entrei aqui no Brasil, que eu falei, é isso que eu quero ser, eu vou fazer de tudo para ser piloto. Legal. E feliz, né? Fazendo o que gosta, né? Exatamente. Essa é uma definição difícil, vamos ver se o vai conseguir. Meu filho é? Tudo, né? Hoje é tudo, posso falar que é tudo. Hoje é um monte de qualquer coisa. Como é que chama? Alan. Sonho no automobilismo? Continuar sendo profissional por muito tempo. Tá. Logicamente, ser campeão é o que todo mundo fala. Tá. Mas ser profissional no automobilismo até quando meu corpo dizer chega. Legal. Alan, a gente tem um canal aberto para você. Eu sempre falo isso para os convidados aqui do Bela Máquina. Não é fácil colocar um carro na pista, não é fácil fazer uma carreira no automobilismo, então fique à vontade. Eu sei que você tem gente, parceiros, pessoas que te apoiam. Pode deixar seus agradecimentos aos teus patrocinadores. Fique à vontade, o canal está aberto. É difícil a gente pontuar alguma pessoa, são muitas pessoas que fazem parte da carreira de qualquer pessoa, Claro. Não só do esportista, né? Claro. A gente tem que sempre, ninguém chega no sucesso sozinho, e eu passei por muitas pessoas, logicamente a família em primeiro lugar, e depois na Fórmula Renault veio um grande primeiro investidor, e até hoje ele motiva muito, que é o Marcinho da Ferretti, e hoje ele acompanha, a gente não precisa ter mais uma relação comercial, mas ele que deu o primeiro impulso, Que é na Fórmula fundamental, Renault. E depois eu fui encontrando diversas pessoas, não só na parte de patrocínio financeiro, mas também de motivação, né, que estimularam todas as equipes que eu passei, eu sou eternamente grato. O Marcelão Huck foi o cara que em 2007, quando estava ainda arriscada a minha posição no automobilismo, eu insisti tanto que ele falou, vou acreditar em você. E desde 2007 a gente está junto. Tenho vários patrocinadores, quando eu voltei para o Brasil, que eu falei que foi milagroso, inclusive falecido já o Jamilzão, amigo do meu pai, trabalhava muito com o setor de distribuição alimentício, e ele que me levou para Kellogg's e para Colgate para conseguir os patrocínios. Esse novo que também foi deu um passo super adiante na minha carreira, que é o Fábio Santos da Seglass, que também é meu parceiro há 3 anos, e vários outros parceiros que, assim, somados, com certeza, se tirasse um ou outro, poderia fazer uma diferença grande na minha carreira. Então, tenho que agradecer a todos eles, minha família, minha esposa, meu filho, porque você que convive nesse meio sabe que todo mundo de fora fala, pô, mas é legal, né, sentar do meu lado. Isso aqui é só sentar e correr, né? Amor, esse negócio, mas é uma profissão muito difícil, ainda mais tratando de Brasil, né, que a gente sabe todos os problemas que a gente tem com patrocínio, etc. Mas todas as pessoas, a somatória de todos esses apoios que me fizeram hoje o piloto profissional que consigo ser. Legal. Alan, muito obrigado pela tua participação, 25º Bela Máquina, então tinha que ter um convidado muito legal, muito especial, tava, como a gente falou, estava para marcar esse encontro há bastante tempo, e fica aí então aberto, o Portal Terceiro Tempo vai estar à disposição de você, quando você quiser, a gente vai estar aqui sempre noticiando, e quando tiver novidades, falar com a gente. Eu dou uma dica para vocês que estão assistindo Bela Máquina hoje,
acessem, né, no site do Milton Neves. O Milton não está aqui hoje para dar um abraço lá, não vai ficar bom outra vez ele vai estar aqui presente para falar contigo, mas fica a dica na sessão que o fim levou, a gente tem pilotos lá da velha guarda, pilotos novos e tal. Passou dos 30 anos, a gente já está botando na sessão que o fim levou, eu coloquei o Cacá Bueno lá. Tá bem, o Cacá tá bem. Já botei mais de 200 fotos do Cacá Bueno, né? E eu faço convite então para vocês acessarem a página do Cacá. E aliás, tem fotos do Alan lá na página do Cacá Bueno, lá vocês podem ver lá junto lá e tal. Então acessem lá o que fim levou do Cacá também no portal Terceiro Tempo. É isso aí, Bela Máquina de hoje fica por aqui. Foi muito legal o papo de hoje. Até o próximo. Tchau!